Olá, pessoal. Bom dia. Estamos de novo aqui, de volta, para falar um pouco sobre equações de segundo grau. Só que hoje nós vamos falar de equações de segundo grau na forma completa. Nós já vimos a forma incompleta das equações, vimos diversas maneiras de resolver. Hoje nós vamos falar das equações completas, que também tem diversas formas de resolver. E eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porque no livro ele fez algumas demonstrações matemáticas de como faziam antigamente até chegar na fórmula. É um método mais complicado. Eu vou passar para vocês, para que vocês possam entender a evolução e até como chegou nessa fórmula, que é a fórmula resolutiva. E eu vou tentar ser o mais objetivo possível porque resolver a equação é simples, tá? Então a maneira como chega até uma fórmula matemática é um pouco mais complicado. Então, como no livro tem essa demonstração, eu vou tentar passar a demonstração, mas nós não vamos ter que fazer do jeito que está no livro demonstrando. Nós vamos só resolver a equação usando a fórmula. E também nós vamos usar um que a gente chama de cálculo mental, que é uma maneira mais fácil que está um pouco depois do livro. Então, nessa aula a gente vai terminar indo um pouco algumas páginas para frente, voltando, porque realmente no livro está meio assim desconexo tudo, né? Eu achava que era até legal a gente depois rever isso numa aula online, mas enfim, vamos gravar essa aula para que vocês possam ter uma ideia de como funciona. Então, as completas é aquela que tem o ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Em que o a vale um resultado, o b também vale e o c também vale, ou seja, tem os três coeficientes, ok? Vou estar aqui compartilhando o livro com vocês para que a gente possa estar visualizando a mesma coisa. Então, aqui, resolução de equações de segundo grau completas, tá? Tá logo depois dos exercícios que a gente resolveu na página 110, aí na página 111 começa as completas. Ele fala que tem, ó, agora nós vamos estudar, né, as equações de segundo grau, e ele já chega falando que tem, ó, por meio de fatoração, completar quadrados e usando a fórmula resolutiva. A fatoração, ela vai nos remeter a uma matéria que vocês viram o ano passado, que é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Ou seja, só dá para você fatorar se for um trinômio quadrado perfeito. E nem todas as equações de segundo grau vão ser tão redondinhas assim. A de completar quadrados era um método que os matemáticos usavam antes da fórmula para resolver as equações. Isso eu estou falando há muito tempo atrás mesmo, tá? Tipo, na época da, da, das grandes descobertas, né? Antes de 1500, ali os árabes estavam reinventando a matemática. Teve alguns matemáticos lá, Al-Khwarizmi, o Bhaskara, alguns matemáticos árabes que trabalhavam muito com equações de segundo grau. Então, nós estamos falando de um tempo antigo. Hoje a gente usa mais a fórmula resolutiva ou o cálculo mental, que está lá no final do livro, no final do capítulo, mas que a gente vai chegar até lá e a gente vai pular alguns exercícios, depois volta fazendo os exercícios. Então, eu vou passar pela fatoração para vocês entenderem, né? Então, ó, fatorar. Na equação x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 16, por exemplo, o primeiro membro é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque se eu tirar a raiz quadrada de x ao quadrado, dá x. Se eu tirar a raiz quadrada do 9, dá 3. E o termo do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Lembra? Fatorar o trinômio quadrado perfeito. Então, é uma coisa que não é muito habitual, mas o livro está trazendo, então a gente vai ver. Então, se eu fatorar essa expressão aqui, x ao quadrado mais 6x mais 9, ela vira x mais 3 vezes x mais 3. X mais 3 ao quadrado, tá? X ao quadrado, o quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá 6x. Como aqui é mais, aqui no meio vai ser mais. E o quadrado do segundo, 3 ao quadrado, é 9. É uma matéria que vocês viram no ano passado, que é a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Só que nem toda equação é um trinômio. Então,
Fatorar dá para fazer em algumas, certo? Não dá em todas. Mas vamos seguir aqui o que ele está falando nessa primeira parte da fatoração. Então, se você fatora o primeiro termo, você vai ter x mais 3 ao quadrado igual a 16. Fatorei o que estava do lado esquerdo do igual, o primeiro membro, o segundo membro ficou aqui. Esse quadrado vai para o outro lado como mais ou menos a raiz de 16. E aí eu transformo a equação que era do segundo grau numa equação do primeiro grau. Fica até mais fácil no final, mas o problema é a fatoração, não é toda que dá para fatorar, ok? Nessa deu, era um trinômio quadrado perfeito. Mas e se aqui fosse um outro número, fosse 8, que não dá para tirar a raiz quadrada? Que no caso a raiz quadrada de 9 é 3. Se fosse 8 já não dava. Aí eu teria que fazer uma outra jogada que eles faziam aí para fazer isso aqui virar um 9, somava um do lado direito, somava um do lado esquerdo, que é o completar quadrados que ele fala aqui. Mas, enfim, fatoração. Trinômio quadrado perfeito, fatora, fica x mais 3 ao quadrado, passa o quadrado para o outro lado, fica mais ou menos a raiz de 16. Da primeira parte vai ficar x mais 3 igual a 4. Passo o 3 para o outro lado, como menos 3. Fica x igual a 1. No menos de raiz de 16, fica x mais 3 igual a menos 4. O menos está fora da raiz, tá? O oposto da raiz de 16, o oposto de 4. O mais 3 vai como menos 3, x igual a menos 7. Então, aqui você transforma uma equação de segundo grau em duas equações do segundo grau. É um método de fatoração do trinômio quadrado perfeito. Ok? Geometricamente, o trinômio quadrado perfeito representa a área do quadrado cujo lado mede x mais 3. Então, eles faziam essa ideia aqui. E aí, alguns matemáticos se deparavam com um termo que nem aqui, ó, x ao quadrado mais 10x menos 11 igual a zero. Agora, aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Certo, gente? Então, o que eles faziam? Ele fazia isso aqui virar um quadrado perfeito. Né? Ele olhava, ó, aqui é o x ao quadrado. Beleza. Tira a raiz de x ao quadrado, dá x. O termo do meio é 10. Então, peraí, 2 vezes 5 dá 10. Se 2 vezes 5 dá 10, quem tinha que estar aqui desse lado, qual é o número, né? Ó, 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Então, no lugar do 11 aqui, do menos 11, tinha que estar o número mais 25. Certo? Teria que estar o mais 25 para virar um trinômio quadrado perfeito. Porque se fosse x ao quadrado mais 10x mais 25, isso virava um trinômio quadrado perfeito. E eles faziam isso. Eles somavam o valor para que desse 25, esse número menos 11 aqui, ó. Nesse caso, ele passou o 11 para o outro lado, ficou x ao quadrado mais 10x igual a 11. Aí ele falou, agora se eu somar 25 dos dois lados da igualdade, isso vai virar um trinômio quadrado perfeito. Então, eles completavam os quadrados. Ele fazia uma expressão que não era um quadrado perfeito virar um quadrado perfeito. Então, o primeiro passo era mandar a variável independente aqui, né, o termo independente, que não tem x, para o lado direito. Sobrava x ao quadrado mais 10x igual a 11. Ok? Continuando a ideia dos matemáticos, era o quê? Bem, se eu já tenho x ao quadrado mais 10x, está vendo? X ao quadrado mais 10x significa que falta somar esse cantinho aqui, ó, que era o número 5 ao quadrado, que é 25. Lembra? Ó, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, quem tinha que ser o segundo? O 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. E aí virava essa expressão aqui, ó, que está aqui embaixo. Ó. X ao quadrado mais 10x
mais 25 é igual a 36. Por quê? Porque ele tinha que somar 25 do lado esquerdo da equação e 25 do lado direito da equação. Ele tinha que completar os quadrados. Ele tinha o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e faltava o segundo termo aqui, que era o 5 ao quadrado. Eles completavam esse quadrado e chegavam a um trinômio quadrado perfeito. Aí eles fatoravam o trinômio quadrado perfeito e caía na expressão x mais 5 ao quadrado é igual a 36, porque o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e o quadrado do segundo, na hora que eu fatoro isso, isso vira x mais 5 ao quadrado. A expressão que está escrita aqui nesse ponto, ó, essa expressão, x ao quadrado, mais 10x mais 25 igual a 36, e essa outra expressão que está escrito aqui é a mesma. Essa está na forma completa, essa está na forma fatorada. Então, eles fatoravam, primeiro eles completavam os quadrados. Fazia virar um trinômio quadrado perfeito. Depois, eles fatoravam o trinômio quadrado perfeito para poder virar uma expressão elevada ao quadrado. Eles escreviam essa expressão como uma fatoração. Ok? Pegava esse quadrado, mandava para o outro lado como raiz quadrada mais ou menos raiz de 36. Então ficava assim, ó. Tirando o quadrado, passando para o outro lado, x mais 5 é igual a mais raiz de 36, ou x mais 5 é igual a menos raiz de 36. Resolvendo essa expressão do primeiro grau agora, x é igual a 6, o mais 5 vem como menos, x igual a 1. Depois, x é igual a menos 6, o mais 5 vai para o outro lado como menos 5, x igual a menos 11. Portanto, menos 11 e 1 são as raízes da equação x ao quadrado mais 10x menos 11 igual a zero. Então, essa era a ideia de completar os quadrados para depois fatorar a equação. E aí, eles faziam isso com todas as equações, todas, né? Todas as equações que apareciam, eles tinham que fatorar. Quando não dava para fatorar, eles completavam os quadrados e aí fatorava depois que completava os quadrados. Até um dia que um matemático, esse Al-Khwarizmi, que foi o primeiro matemático que teve a ideia de criar uma equação usando letras. Em vez de usar números, ele falou, bem, se dá certo sempre completar quadrados, então eu vou colocar o A, o B e o C. E vou completar quadrados usando letras, em vez de usar os números. Em vez de eu usar, né, o A valendo 1, né, nessa daqui, ó, o A valendo 1, o B valendo 10 e o C valendo menos 11, ele fez o A valendo A, o B valendo B e o C valendo C. Essa foi a ideia que ele fez e completou quadrados até chegar na fórmula, tá? Então, a fórmula de Bhaskara, né, ou a fórmula de Al-Khwarizmi, porque a história conta que quem inventou a fórmula foi o Al-Khwarizmi, mas o Bhaskara que divulgou ela num livro. Então, ela ficou conhecida como fórmula de Bhaskara, mas que, na verdade, quem inventou não foi o Bhaskara, foi o primeiro plágio aí da história, né? A fórmula resolutiva é uma generalização do método de completar quadrados. Usando essa fórmula, podemos obter as raízes de uma equação de segundo grau a partir de seus coeficientes, sem utilizar figuras. Então, o que acontece? A partir da fórmula, eu só preciso saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. E saber também fazer algumas continhas aí para resolver, substituir as letras por números e resolver. Tá? Então, aqui nessa parte, é uma parte de demonstração matemática. É a ideia que ele teve, tá, para chegar na fórmula. Então, essa parte é mais complicadinha, tá? Olha o que ele fez lá na primeira. Lembra que aqui, ó, eu vou fazer com um número também para vocês entenderem o passo a passo.
qual foi a primeira coisa que ele tinha feito nessa outra aqui? Ó? A primeira coisa que ele tinha feito era pegar o menos 11 e passar para o outro lado, isolando, só deixando o x do lado esquerdo e deixando o termo independente do lado direito. Então, a primeira coisa foi isso. Ele falou, vou fazer a mesma coisa usando a letra. Então, na fórmula, a primeira coisa que ele fez foi pegar o mais C e mandar para o outro lado como menos C. Ó. Tá, ó, foi isso aqui que ele fez, a primeira coisa. O mais C veio para o outro lado como menos C. Aí ele multiplicou tudo por 4A. Tá vendo? Ó? Multiplicou o primeiro membro por 4A e o segundo membro por 4A. Por que, que ele multiplicou por 4A? Porque se o A não fosse um número quadrado perfeito, multiplicando por 4A, ele vai virar um número quadrado perfeito. 4 é um quadrado perfeito e A vezes A também é um quadrado perfeito. E aí ele vai ter 4A ao quadrado, x ao quadrado. É um número que é o quadrado do primeiro. O segundo virou 2 vezes o primeiro vezes o segundo, automaticamente. Tá? Aí ele falou, bem, agora só falta eu somar b ao quadrado dos dois lados, que é o quadrado do segundo. Ele pegou, somou b ao quadrado de um lado, somou b ao quadrado do outro. Foi isso que ele foi fazendo passo a passo, usando letras em vez de números. E foi desenvolvendo. Ah, aqui já virou um quadrado perfeito. Tira a raiz quadrada do primeiro termo, 2ax. Tira a raiz quadrada do segundo, b. E o segundo termo é 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Isso aqui, ó, esse ponto aqui, já virou um quadrado perfeito. Olha que beleza. Do outro lado ficou b ao quadrado menos 4ac, que é o que ele vai pegar e mandar a raiz quadrada para o outro lado. Tá? Então ficou 2ax mais b ao quadrado é igual a b ao quadrado menos 4ac. Nesse ponto, ele pode pegar esse quadrado e mandar para o outro lado como raiz. Ele vai ter o quê? 2ax mais b é igual mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Continuou fazendo as soluções aí. Agora eu quero sumir com o b. Afinal de contas, ele quer isolar o x. Essa é a ideia, isolar o x. Para isolar o x, como eu tenho aqui o mais b, eu tenho que subtrair b do lado esquerdo, subtrair b do lado direito. O b sumiu de um lado, apareceu o menos b do outro aqui. Ó. Bem, agora eu tenho 2ax. Para mim sumir com o 2a, eu divido o lado esquerdo por 2a e divido o lado direito por 2a. Ou pego o 2a que estava multiplicando e passo para o outro lado dividindo. Eu encontro a fórmula. X é igual a menos b, o oposto de b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Ok? Essa fórmula é a fórmula chamada de Bhaskara, mas é a forma da resolução da equação do segundo grau. Essa parte que está aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac, a gente chama de delta. O livro vai passar isso algumas páginas para frente. Eu vou pular essas páginas porque essa parte é muito importante. O delta é chamado de discriminante. O delta define quantas raízes, quantas respostas vão ter essa equação do segundo grau. No livro que nós adotamos, né, que nós estamos usando, ele não vai passar isso logo de cara, ele vai passar de que é apenas mais uma coisa aí. Mas, ó, essa fórmula ficaria assim, x ao quadrado menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Quem é o delta? O b ao quadrado menos 4ac. E ele só coloca isso, ó, e delta maior ou igual a zero. Então fica uma coisa muito vaga. Aí ele dá uma série de exercícios que a gente vai fazer depois, tá?
E aqui está falando da história do Al-Khawarizmi, também que eu vou ler depois. Ó, tá? Musa Al-Khawarizmi, esse foi o cara que desenvolveu a fórmula. Então, ó, data de 2000 a.C., por volta do ano 820. Ou seja, é muito antigo aí essa resolução. E aí, o que acontece? Depois de todos esses exercícios, aí o livro vai falar sobre o discriminante, ó, relação entre o discriminante e a quantidade de raízes. Isso tinha que estar antes, tá? Isso tinha que estar antes do exercício, porque é importantíssima essa parte. Você primeiro calcula o delta. Por que eu calculo primeiro o delta, professor? Porque é muito mais simples você resolver o delta para depois substituir aqui dentro da fórmula. Se o delta, olha nesse caso, ó, o delta deu quanto? 36. Teve duas respostas, 1 e menos 5. Na segunda, delta deu 0. Ah, então acaba aqui? Não. Aí você substitui, raiz de 0 é 0, significa que você vai ter só uma raiz, vai ficar igual. Ele fala que tem duas, mas na verdade tem o número 2 só, né? Então só tem uma raiz, quando o delta é igual a 0. E aqui na última, ele coloca delta igual a menos 7. Ele calcula o delta e delta dá menos 7. Quando o delta dá negativo, não existem raízes. Ó. Então, a primeira equação, temos o delta maior que 0. Temos duas raízes reais. Na segunda equação, temos delta igual a 0. Então, nós temos duas raízes iguais, ou seja, só tem uma resposta. X igual a 2. Ele fala que tem duas, mas é o mesmo. Então, só tem o número 2. E na terceira, quando o delta deu negativo menor que 0, não há raízes. Por isso que você tem que ir na fórmula, primeiro calcular o delta, para você saber já quantas raízes tem. E como que se calcula o delta? O delta você vai substituir. Ó. Tem que saber quem é o A vale 1, o B vale 4, o C vale menos 5. Substitui na fórmula. B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos, ó, é B ao quadrado, menos 4AC. Toda essa parte aqui, ó, toda essa parte, menos 4AC é um número só. É menos 4 vezes o 1 vezes o menos 5. Aí tem regra de sinal. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Então tem que tomar cuidado. Quando o C é negativo, vai ficar menos com menos e o delta vai virar mais. Ok? Substituindo, delta igual a 36, substitui na fórmula de Bhaskara e acha o valor do x', x1 e x2. Geralmente a gente chama de x', x2', enfim, x1 e x2 aqui é o que esse livro traz como nomenclatura. Então vamos deixar essa nomenclatura deles aí. Mas os matemáticos geralmente usam x', x2', x1 e x2, a gente usa para uma outra matéria do ensino médio aí, que é PA e PG. Enfim, essa é a ideia da fórmula de Bhaskara. Você calcula primeiro o discriminante, tá? Então, se você tem um exercício para resolver pela fórmula, use primeiro a ideia de calcular delta. O primeiro passo é calcular delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Se der positivo, vai ter duas raízes diferentes, tá? Se der 0, vai ter apenas uma raiz, ou duas iguais, como o livro falou. E se delta der negativo, não vai ter raízes, você não vai precisar continuar calculando, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Ok? Então, essa é a ideia de calcular primeiro o discriminante e depois o restante da fórmula. Tá bom? Depois é só substituir, não. Quando B vale menos 1, vai ficar... Vou passar um exemplo aqui, né? Vamos ver qual o exemplo que o livro trouxe, para vocês entenderem melhor.
porque senão ele vai direto para os exercícios, e aí a gente fica sem exemplo, né? Então, ó, tá vendo? Ele já cai direto nos exercícios. A gente fica meio sem parâmetro para explicar para vocês o exercício, os exemplos. Então, vamos usar uma delas aqui como exemplo. Então, vamos supor que você estivesse resolvendo essa equação aqui, que é a B. Nessa daqui, para começar, o 3 tem que mudar de lado, tá? O 3 tem que vir para cá como menos. Não pode deixar do outro lado, quem tem que estar é o número 0. Então, de saída aqui, ó, você teria que fazer já arrumar essa equação. Vamos abrir um outro software aqui, para que vocês possam entender o que eu estou falando, tá? Vou interromper aqui o compartilhamento. E aí vou compartilhar toda a tela aqui com vocês. Então, agora vamos ver aqui no Word como que ia ficar. Vou copiar essa equação aqui no Word rapidinho, que a aula já está terminando. E vamos ver como é que ia ficar essa equação. Vou dividir a tela em 2 aqui, para a gente poder visualizar o que ele está falando aqui nesse exemplo. Deixa eu organizar aqui. Então, nós temos aí x ao quadrado mais 6x mais 11 igual a 3. Tá? Então, está aqui no Word agora a nossa resolução. Bem, primeiro o 3 está do lado errado, né? A gente já tinha visto isso. Vai ficar x ao quadrado mais 6x mais 11 menos 3 igual a 0. Não pode deixar lá. E aí vai ficar x ao quadrado. Opa, peraí, deixa eu arrumar aqui, que pulou a linha errada aqui. Vai ficar como? X ao quadrado mais 6x, 11 menos 3, mais 8, igual a 0. E aí eu vou ter o A igual a 1, o B igual a 6, certo, gente? E o C igual a 8. Para calcular o delta, né, eu vou escrever aqui delta para não ter que pegar o símbolo. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Isso significa uma multiplicação, tá? Então vai ficar como? B ao quadrado, 6 ao quadrado. 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8. Ok? 36 menos, aqui é tudo positivo, 1 é positivo, 8 é positivo, então vai continuar menos 4 vezes 8, 32, que é igual a 4. Então, o delta deu 4. Aí eu vou jogar na outra fórmula. Né? A outra fórmula é x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 4a. Né? Aí sim você joga na outra fórmula, que é a fórmula completa de Bhaskara. Ok? Vai ficar menos b menos 6. Então vai ficar x é igual a menos 6 mais ou menos a raiz, eu vou escrever porque eu não vou pegar o símbolo, tá? Raiz de delta, raiz de 4 sobre, dividido por 2A. Né? No caso aqui, o A vale 1 vai ficar dividido por 2. X igual
Aqui é mais, tá? Desculpa, não é igual não, gente, aqui em cima. Ó. É que eu esqueci de apertar o Shift. Vai ficar menos 6. A raiz de 4 é 2, então vai ficar menos 6 mais 2 dividido por 2 ou menos 6 menos 2 dividido por 2. Lembra que tem duas respostas. O x1, né, que é o x' lá, que eu costumo usar, vai ficar menos 6 com mais 2, dá menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Ou o x duas linhas igual menos 6 com menos 2, menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Deu duas raízes, as duas negativas. Mas a ideia é primeiro calcular o delta para depois jogar na fórmula de Bhaskara. Tá? Então, exercício B, a gente vai fazer de novo isso com mais calma durante a correção dos exercícios, mas é um exemplo aqui de como usar a fórmula de Bhaskara, calculando primeiro o discriminante. Ok? Vamos parar por aqui. Tem bastante aula, tem bastante conteúdo, tem outros métodos para resolver, mas eu achei importante fazer essa aula falando sobre a fórmula de Bhaskara de maneira bem objetiva. Tá bom? Obrigado, até a próxima aula, bons estudos.